O amigo bombadão do Jair. Porque tem de idade, o senhor tem de formar. Influenciador bolsonarista é alvo da Polícia Federal em mega operação contra o tráfico de drogas. Ódio na internet. Janja responde ataque hacker no seu Twitter e a Advocacia Geral da União pede providências. Lula libera ministros para reforçar tropa governista na sabatina de Flávio Dino amanhã no Senado. Eu quero frisar que eu respeito o fato de que haverá não. Isso faz parte da vida democrática. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite para você que nos acompanha nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa noite também para o meu companheiro de bancada, Chico Pinheiro. Boa noite, Gabi. Prazer estar aqui com você, com a comunidade ICL, num dia tão importante. O dia 12 de dezembro. Hoje faz 126 anos que o Arraial do Curral del Rei virou Belo Horizonte. Aniversário de Belo Horizonte, agora minha terra. Parabéns, Belô, queridos concidadãos belo-horizontinos. É isso aí, BH. Agora oficialmente cidadão belo-horizontino. Pois é, Belo Horizonte. BH em festa, deve ter queijo lá para todo lado. Queijo para todo lado, né? É, tem bom, né? Muito bom. E olha só, é quase o mesmo dia, né, que você recebeu a... Foi sexta-feira, quinta, né? O cidadão honorário foi dia 7, quinta-feira. Olha só, pertinho, tá vendo? Dia 12. Não há coincidência, Chico Pinheiro, não há coincidência. Pois é. A gente tem muito assunto para tratar aqui ao longo do programa. Você já viu por aí um influenciador fitness bolsonarista que está sendo suspeito, a empresa dele foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal, a Anidrol. A gente fala também sobre a sabatina do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, que vai acontecer amanhã. E a expectativa é que seja aprovado, mas a gente vai trazer toda a discussão a respeito disso. E a gente traz também a história do hacker, né, que entrou ali na rede social da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e vai falar a respeito de tudo isso por aqui. Quase uma hora que o hacker ficou ali em posse das redes sociais da primeira-dama. No começo, a gente vai falar do marumbeiro, né? Não é isso? Do bombadão, porque ele tomou o noticiário hoje, né, da imprensa nacional, tomou até o espaço do ministro Flávio Dino. Pois é. Né, e do Paulo Gonet, que amanhã serão sabatinados lá no Senado. A figura é essa aqui, né? Roberto Cariani. Bom, para deixar Renato, bem... né? Renato Cariani. Para deixar bem claro, o Renato não é, né? Ele é suspeito, ele não está condenado a nada. Mas ele tem uma empresa, ele é sócio de uma empresa, que você falou aí, a Anidrol, né? E esta empresa, a Polícia Federal identifica como uma empresa que comercializou, recebeu um produto químico que serve, é utilizado na fabricação de crack. Daria para fazer aí 15 a 16 toneladas de crack. E já há tempos a Polícia Federal está investigando essa empresa. Então a polícia hoje fez uma busca e apreensão aí na empresa que fica em Diadema, a Anidrol, aqui na Grande São Paulo, e também na casa do Renato Cariani. É curioso que quando a gente fala do Renato Cariani, você vai pesquisar alguma coisa, você descobre como é que você imagina. Ele é professor de musculação, fisiculturista, né? Diz que é professor de química também, de inglês, e é fabricante de produtos e suplementos alimentares. Para vocês terem uma ideia, ele é sócio da Supply. A Supply é a maior fabricante de suplementos alimentares da América Latina. Deve faturar esse ano algo em torno de R$1 bilhão.
Mas ele é conhecido no mundo inteiro porque ele tem mais de 14 milhões de seguidores em várias redes sociais. Só os vídeos dele sobre dieta, não sei o quê, musculação, né, já renderam mais de 1 bilhão de visualizações. 14 milhões de seguidores também. 14 bilhões de seguidores. Milhões. Milhões de seguidores e 1 bilhão de visualizações. Agora, eu fui pesquisar um pouco, repetindo, eu não estou dizendo que ele é traficante, mas é isso que a polícia está investigando. Né? Mas repetindo, quem visitou a empresa dele o ano passado, fabricante de whey, né, esse suplemento proteico, quem que foi lá visitar, inclusive isentou a empresa de alguns impostos, ele, Jair Bombadão Bolsonaro, imbrochável, aí. Isso aqui é o dia que Bolsonaro foi visitar a empresa desse cidadão, do Renato Cariani. Eu estava observando ali, né, na internet, você vê também a esposa dele, né, acho que Tatiane, você vê ela treinando tiro com um fuzil, né, disparando bala para todo lado. Quer dizer, é o bolsonarismo estado bruto. Espero, sinceramente, que não seja exatamente ele o responsável por esse desvio de produtos químicos para fabricar de 15 a 16 toneladas de crack. Esse vídeo aí que a gente está mostrando, né, Chico, é de 2022, então, a época das eleições, que foi quando o Bolsonaro foi visitar a academia. A academia dele, a academia dele, né? E o Mito foi lá. Mas eu estou citando, porque ele é a notícia de hoje, né? E porque pode ser enquadrado até o fim do mês como o bolsonarista do mês. Eu já estou colecionando alguns aqui, né? Tem, por exemplo, o Alexandre Correia. Quem é o Alexandre Correia? É o marido, ex-marido, né? Ex-marido da Ana Hickman. Também na categoria de bolsonarista do mês. O Renato Cariani. E o Evandro Guedes. Evandro Guedes é aquele professor de polícia da Alfacom, que treina para concurso público, que diz que você pode, sem nenhum problema legal, estuprar o cadáver de uma mulher bonita, aproveitando logo que ela chega no necrotério, que ainda está quentinha. É esse tipo de gente que apoia, que manifesta o seu apoio e que traz adesões pro mito, que muita gente aqui vota. É esse tipo de gente. Para continuar nessa linha, eu quero lembrar que, nos últimos anos, durante o governo do Mito, um avião da FAB, da comitiva presidencial, né, levava 39 quilos de cocaína em estado puro, né, que levou à prisão, não é esse aqui é outro, né? Militares se uniram para transportar drogas em aviões da FAB, né? E o oficial, o capitão que estava nesse avião, foi preso em Sevilha, na Espanha. Né? Teve também aquele caminhão, cadê o caminhão? Né? Que teria sido, ou era, do senador Jorge Saif, também bolsonarista, né? E o senador depois disse, não, já tinha vendido o caminhão, esse caminhão levava 322 quilos de maconha. Não, eu tinha vendido, mas não passei para o nome do outro cara, enfim, não é meu, e ficou por aí. E também, né, o avião, que a gente mostrou aqui, esse aqui é o do senador, né, que não é mais, não sei. E o avião do tio, que também foi senador, do tio da senadora Damares Alves. Né? Esse avião, pastor, fundador de uma igreja, neste avião foram encontrados 290 quilos de skunk, que é um tipo de droga derivada da maconha. Pois é. Quer dizer, você tem tudo isso aí, né? E demonstrando que o governo que a gente tinha era um governo de drogas. Um governo de drogas, né? Empreendedorismo nas drogas. Mas quem estava ao redor. Mas quem leva a fama de ligação com bandido é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Sabe por quê? Porque ele foi ao Complexo do Alemão. Ou porque no ministério, chefiado por ele, apareceu uma pessoa, uma mulher, né, que foi casada, ou é casada com um chefe
de uma facção criminosa do Amazonas, sendo que o ministro não a recebeu, e foi enviada pelo governador do Amazonas para uma reunião com o segundo escalão do ministério. Aí sim, né, a dama das drogas e tal. Aí acontece o seguinte, o Dino que tem ligações com os bandidos. E o governo do Lula é o governo do crime, do tráfico. Julgue você mesmo, acredite, se quiser, os fatos estão aí. Vamos lá, vamos falar mais do Bombadão também aí para frente, né? Vamos falar dele sim, com certeza. Eu estou aqui só acompanhando, Chico, enquanto você estava aí trazendo essas informações, relembrando, porque lembrar é viver, né? A gente precisa. Tem só comentário maravilhoso aqui no nosso chat, viu? Então, a gente aí. não pode ler todos, né? Mas eu recomendo que todo mundo dê uma olhada. Agora, teve uma aqui do Sandro Rosa dizendo Whey Kraken, sabor acetona, meu Deus. Tem uns muito bons aqui. O pessoal também comparando com o Walter White brasileiro, porque o Walter White é o personagem daquela série Breaking Bad, né? Um professor de química que justamente começa a manipular drogas. Esse é o mote, né, do seriado, então estão fazendo várias aqui piadas a respeito disso. Gente, vai vir só pérola aqui, né? Porque o nosso chat não perdoa Chama mesmo. ele até de Sugar Daddy, pois por aí vai. Por aí vai. Pois é. Vamos falar mais do Bombadão? A gente vai começar trazendo mais enroscos, né, do bolsonarismo com a justiça e a polícia. Esse influencer bolsonarista, o Renato Cariani, ele foi alvo de uma mega operação contra o tráfico de drogas, trazendo, então, mais detalhes a respeito disso que o Chico Pinheiro trouxe agora. Para resumir, essa empresa, da qual ele é sócio em Diadema, é investigada por desvio desses produtos químicos utilizados, de acordo com a Polícia Federal, na fabricação de crack, de drogas. E aí esse grupo teria desviado um material suficiente para produzir entre 12 e 16 toneladas de crack. A gente tem as imagens aí na nossa tela. E também a gente tem as relações dele com o Bolsonaro, que a gente vai trazer daqui a pouquinho, todos esses detalhes. Mas antes disso, eu vou trazer Chico Sá para conversar com a gente a respeito dessa história que já está elegantérrima aqui, dividindo a tela com a gente. Chico, Boa noite, xará! Salve, salve, comunidade CL, Gabi, Chico, ô de casa, tô chegando, ô de casa. Toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque. Hoje tem, né, Chico? Hoje tem. Como é que é o sabiazinho da Polícia Federal? Como é que é o sabiazinho? Sabiá é uma mistura de sabiá com porteiro, com aquele ruído de porteiro eletrônico, né, Chico? Como é que é? Já que a gente vive... Hoje tem. Hoje tem. Esse caso aí que vocês estão falando, meu Deus do céu, porque não se trata, a gente sempre brinca e fala, não escapa sempre é bolsonarista, sempre que pega algum caso cabeludo, com drogas, caso pesado, vai lá, o cara é eleitor de Bolsonaro. Mas aí não é só um eleitor, não estamos falando de um eleitor comum. Daquele cidadão que está nos seus direitos, pode votar no Lula, no Ciro, no Bolsonaro, em quem ele bem entender. Isso não é problema nenhum, isso viva a democracia. O caso desse sujeito, do Cariani, é bem diferente. Ele é um cabo eleitoral, podemos chamar assim, um cabo eleitoral muito importante do bolsonarismo. Ele tem, com esses milhões de seguidores, né? Ele fez uma live, como estamos vendo aí o anúncio da live com o Jair Bolsonaro, assim, para milhões de eleitores. Não se trata de um fortão que ali postou, eu tô com o mito, não é só isso. É um cara, realmente um cabo eleitoral. Que foi muito importante durante a campanha, sabe? Não é mais eu tô com o Bolsonaro, vamos lá, mito, não. Barra pesada, é um bolsonarista na linha cabo eleitoral, um cara muito influente
na eleição, muito influente no comitê bolsonarista, digamos assim. Pois é, ô Chico, só porque eu estou trazendo aqui diversos comentários e vale muito a pena, né? O nosso chat, como eu disse, não perdoa. O Sandro Rosa, eu já até li um comentário dele aqui, mas eu vou ter que ler de novo, porque ele está se superando hoje. Ele disse que o Cariani mandou uma passagem bíblica: o homem veio do pó e ao pó retornará. O Antônio Moreira diz que azedou o pote de whey, né? Lembrando aí a frase dos nossos amigos galã feios, né? Azedou o pé do frango, ele disse, azedou o pote de whey, não é mesmo? Tá. Mas olha, Chico, você falou... Sensacional! Dessa história do Bolsonaro, né, das relações dele com o Bolsonaro. A gente teve essa que a gente mostrou no começo do programa, do vídeo do Bolsonaro visitando a academia dele, do Renato. E no ano passado, o Cariani usou essa popularidade dele, como a gente disse, ele tem 14 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo, uma comunidade fitness aí gigante, tem site oferecendo um monte de serviço relacionado a isso, uma pegada meio coach, né, do mundo fitness. E aí, para impulsionar a campanha presidencial do Bolsonaro, ele promoveu uma entrevista no podcast dele, chamado de Ironcast, quando o Bolsonaro era candidato, e aí a gente tem as imagens, né? Aí ele está academia ao fundo, né? Olha aí, ele dando a entrevista, Bolsonaro para ele. E tem também, por exemplo, o print que ele postou quando o Bolsonaro foi ao podcast. Ele fez ali uma imagem de divulgação, né? Aí, presidente Bolsonaro, sexta-feira, né, 26, não sei das quantas, às 4 horas, ele anunciando que ia entrevistar o Bolsonaro, inclusive o presidente segue ele nas redes sociais também. O Bolsonaro tem 25 milhões de seguidores, tem uma relevância bastante grande nas redes sociais e ele segue poucas pessoas, 508 pessoas, se você for comparar com a quantidade de seguidores que ele, ex-presidente, tem, realmente é muito pequena. Uma delas é justamente o bombadão, né? O Renato Cariani, e a gente tem a imagem também, a nossa produção separou esse recorte do Bolsonaro seguindo o Cariani nas redes sociais. Quer dizer, é um apoiador, né, de Bolsonaro. Não é novidade aqui na nossa conversa. Exato, não é aquele cara que o Bolsonaro pode alegar, eu faço selfie com todo mundo. Aí eu estava lá em Juiz de Fora, alguém chegou, eu fiz a selfie. Não se trata disso, é uma pessoa muito importante, é uma estrela, digamos assim, no mundo do Bolsonaro. Não é qualquer coisa. Por isso que ele o segue, por isso que ele deve estar sentindo bastante o efeito desse caso da Polícia Federal. E eu acho, viu, Gabi e Chico, que os bolsonaristas já devem estar pensando em votar amanhã para o Flávio Dino correr para o STF, porque enquanto o Flávio Dino ficar no Ministério da Justiça, a Polícia Federal parece que não vai dar mole a esse povo, né? Você vê o tanto além de traficantes que tiveram contas bloqueadas, a Receita Federal também no pé de muita gente. O Flávio Dino não tem amaciado para essa gente. Então, eu acho que seria, a essa altura, um excelente negócio para esse bolsonarismo aí metido em rolo, em casos que envolvem tráfico ou contrabando e etc. Seria um excelente negócio votar a essa altura e louvar a ida do Flávio Dino para o Supremo, porque assim eles terão um pouco de alívio, porque o Flávio Dino tá muito forte com a Polícia Federal lá no porto de Itaguaí no Rio de Janeiro. Flávio Dino está muito forte com todo esse comércio ilegal de drogas. Então, eu recomendaria a bancada bolsonarista votar amanhã em peso no Flávio Dino, só assim eles vão ter um certo alívio, não sei. Pois é, Chico. Mas olha, essa história aqui a gente vai ter que acompanhar os desdobramentos, né? A gente teve essa primeira busca e apreensão também.
na casa do próprio Renato, desse influenciador fitness, o fisiculturista. Agora, o que vem por aí, né, porque essa empresa, ele tem outros sócios nessa empresa, né, nessa fábrica, emitiu 60 notas frias em 6 anos, segundo a Polícia Federal, nessa Anidrol Produtos para laboratórios, justamente investigada por desvios de produtos químicos para a fabricação dessas drogas. Então, ainda vai ter mais desdobramento a essa história. Inclusive, o Ministério Público pediu a prisão dele, mas a Justiça negou a prisão do Renato. Então, acho que a gente ainda vai ter mais a respeito dessa história, né, Chico? Por enquanto, o Renato deve estar dizendo, né, Chico? Mim não sabe de nada disso. Mim não tem nada com isso. Mas pode ser que apareça. Você acertou. Ele é melhor. Ele é melhor em português do que o ex-juiz, mas ele negou tudo, viu, Chico? Ele falou que pode ser que os sócios, mas não ele. Mas ouvi hoje o delegado da Polícia Federal que está com essa história. Ele falou que não dá para ele aplicar esse truque, não, de que não sabia de nada. Todos os sócios sabiam de tudo. E olhe a nota irônica desse caso. A nota irônica do escândalo. Uma das empresas que eles usaram para dizer que, para justificar os negócios, foi o laboratório da AstraZeneca. Lembra aquela marca de vacina? Claro. Teria uma transação envolvendo a Anidrol e a AstraZeneca, algo em torno de R$200 mil. Tem esse registro na movimentação, a movimentação investigada pela Polícia Federal. Foi uma das que mais chamou a atenção da polícia, né, Chico, inclusive? Exatamente, Gabi. E a AstraZeneca nega que tenha negócio com eles. Então, pois é, Chico. A suspeita só aumenta, né? Ô Chico, mas eu comecei aqui falando, né? Porque não tem muito erro. Em geral, claro que não é um preconceito, mas em geral, quando eu encontro esses caras bombadões com essa cara, né, você vai ver, é seguidor do mito, né? É tudo meio mito, esse pessoal. Mas tem aí, esse mês, teve aquele professor necrófilo, né, aquele professor que recomendava, dizia que os seus alunos podiam transar com cadáver, né? Tem o marido da Ana Hickman. A gente tem a arte, né, dos bolsonaristas do mês, inclusive. Tem, olha, não tem muito erro, né? Agora, a hora que você olha, mas por que é esse pessoal que segue o Bolsonaro, né? Que coisa. Exatamente, é muito boa a arte aí, são os funcionários do mês, né? Igual que tem lá na McDonald's, né? Funcionário do mês. Exatamente. Talvez, Chico, eles sempre falam num discurso de tem que ter liberdade, o Supremo está tirando a liberdade, mas liberdade para cometer crimes, pelo visto, né? A liberdade que eles querem é para cometer crimes. Isso e são crimes muito bizarros, né? Sabe? São crimes muito pesados normalmente. Tem sempre essa pegada de coach ali, né? De ensinar alguma coisa. Você pega mesmo esse agora da Anidrol, o Renato Cariani. E eu estava vendo uns conselhos dele, assim, acorde cedo, resolva seus problemas, faça exercício físico, siga uma alimentação saudável. Aquela picaretagem, né, com a coisa muito óbvia, mas aí na hora H o cara tá envolvido no fornecimento de material químico para fazer crack e também cocaína, viu? Os delegados envolvidos com o caso, cita o crack, é o principal, mas também teria cocaína na jogada, cocaína derivada desse material, desse material da Anidrol. Então, são essas pessoas que acordam e te dão lição de vidas na internet, fazem vídeos ali misturando um pouco religião com vida saudável, gente do Deus, pátria, né, Chico? Deus, exatamente. Pátria, não, família e seja branco, e seja branco.
Teve alguém no nosso Exatamente. chat que disse que é Deus, pasta e farinha. Deus passe e farinha. Tá caminhando para isso, viu? Mas acaba com aquela história. No fundo, tem muito aquela ideia aquela história do moralista sem moral, né? São caras que acordam para te tentar vender uma história ali de vida saudável, das regras para uma vida correta, bombada e etc. E na hora H são essas pessoas que estão abastecendo o mercado do crime no Brasil. Pobre. É sempre assim. Pobre Você Flávio lembrou, Dino, Chico? né? Você lembrou, Chico, o avião lá do tio da Damares? E se a gente for buscar mais, aí tem o avião com cocaína na Espanha, da comitiva do Bolsonaro. É um festival de casos envolvendo esse tipo de história. Aí, sabe, a gente não pararia. O Flávio Dino imagina, tem que ser imaculado diante dessa gente. O tio da Damares é o fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular, José Bengston. Esse José Bengston, ele foi senador, cara. Foi senador, Josué Bengston. Olha só, gente, vou trazer uma notícia importante de momento, depois a gente vai aprofundar, tá? Você quer só finalizar, Chico? É ex-deputado federal, Josué Bengston. E é acusado de ter assassinado um líder do Movimento Sem Terra, ter sido o mandante do assassino na fazenda dele lá no Amazonas. Vamos para essa tudo notícia. Gente do bem, sabe? Gente ligada à milícia, ligada a tráfico, entendeu? Milícia. Se você for ver lá o Adriano da Nóbrega, falecido, que Deus o tem e jamais o traga, o Adriano da Nóbrega, o outro lá, o Rony Lessa, né? Até o Fabrício, são todos meio bombados, caras de mal, né? Todos de Deus, pátria e família e liberdade, né? Notícia que acaba de chegar aqui, a apuração da Bela Megali, do jornal O Globo. A polícia cumpre, nesse momento, 4 mandados de busca e apreensão nessa investigação que está apurando esse ataque contra as redes sociais da primeira-dama, a Janja Lula da Silva. A gente vai trazer mais detalhes a respeito disso com a Cristina Serra, ainda no ICL Notícias, segunda edição. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso. Esses mandados que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal estão sendo cumpridos em Minas Gerais. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. A gente começou a falar também a respeito do ministro Flávio Dino, né, Chico? Está chegando aí, a gente está quase na boca da sabatina no Senado. Do ministro da Justiça, Flávio Dino. Hoje ele esteve no Senado, inclusive, e falou o que espera dessa votação que vai acontecer amanhã. Vamos assistir esse vídeo? Você vai receber algum não oficial? Oficial e presencial nenhum. Arrisco o placar, ministro? Mas, claro, eu quero frisar que eu respeito o fato de que haverá não. Isso faz parte da vida democrática. Então, pode ter uma dezena, pode ter mais, pode ter menos, isso não vai alterar o principal, que é manter uma atitude necessária de respeitar o Senado nesse momento, é o que eu tenho feito. A qualidade do som não deu para entender tão bem, então, para quem não conseguiu entender, eu vou até traduzir aqui o que falou o ministro Flávio Dino. Ele falou assim: oficial e presencial, não. Quero frisar que respeito o fato de que haverá nãos, faz parte da vida democrática. Pode ter uma dezena, pode ter mais, pode ter menos, isso não vai alterar o principal, que é manter uma atitude necessária de respeitar o Senado neste momento. É o que eu tenho feito. Só lembrando, ontem, Chico, a gente conversava com o Cacai a respeito disso, ele tem falado diretamente com os senadores e ele já projetou um placar de votos de 52 a favor do ministro Flávio Dino. Ele precisa de 41 votos em plenário para ser, então, aprovado como ministro do Supremo. Pois é, pode até crescer esse número, viu, Xará? Porque tem gente aí que está disposta a votar contra o Dino, mas que tem a vida muito encrencada, não sabe? Então, a hora que o sujeito perceber que o Dino vai ser levado mesmo para o Supremo, ele fala assim, é melhor votar no Dino, que ele vai ser juiz de muita coisa aí para frente, eu não quero ficar mal com ele, né? Então, pode ser que até aumente, né? É melhor votar no homem do que depois eu tô lá de réu, ele vai se lembrar do meu voto.
Então é melhor eu comprar uma garantia aqui nessa eleição do que me submeter depois como aquele cara famoso por fazer um discurso contra o Dino no Senado. Esse é o melhor caminho. Se o Cacai falou, o Cacai conhece os bastidores de Brasília, conhece os bastidores da Justiça, do Congresso. Se o Cacai falou, eu carimbo, rubrico em 2 vias e mando aprovar, porque o Cacai conhece muito o mundo brasileiro. Eu acho que sim, vai ser aprovado. Não deveria sequer haver qualquer dúvida. É um cara tem saber jurídico de sobra, foi juiz por 12 anos, conhece o Ministério Público, tem lastro acadêmico para isso, tem doutorado lá pela Universidade Federal de Pernambuco, que tem acho que a primeira faculdade de Direito do Brasil, lá da UFPE. Governador por 2 vezes, conhece o funcionamento da política, da justiça, da relação política justiça, conhece o mundo conhece muito em demasiado o mundo das prisões no Brasil, enfrentou crises lá como no presídio de Pedrinhas, lá como governador do Maranhão. Olha, o que o Dino tem é conhecimento de sobra, conhecimento assim, para dar e vender. É um cara que conhece a justiça como nunca, fala bem, e se ele tiver meia hora amanhã no Senado, ele vai conquistar realmente os votos que o Cacai previu. Tem um comentarista aí que diz que ele não tem notório saber jurídico. É um cara, um comentarista de televisão que acha que tem notório saber jornalístico. Pois é. Enfim. Meu Deus do céu. Agora, esse pessoal pode ficar tranquilo que se o Dino sendo escolhido ministro supremo, mesmo que eles se encontrem com o Dino como juiz, eles talvez tenham a surpresa de encontrar ali um homem da lei e não um perseguidor, né? Esse não é o espírito de Flávio Dino, que eles chamam tanto de comunista, mas que além de ser um homem da lei, né, é um homem do evangelho, é um cara da misericórdia. Ele não se vinga desse jeito, não. Embora tenha dito, eu sou dos Vingadores. Não leve a sério, não é dos Vingadores. Isso Chico, é muito o trauma do Xandão, né? Eles estão apavorados. O bolsonarismo não esquece, aí acha que o Dino vai seguir na mesma pisada ali, no mesmo tom do Xandão. Eu acredito no Flávio Dino até mais moderado do que o Xandão em determinadas decisões. É o cara que vai ouvir todo mundo, vai ter moderação para discussões e vai elevar o nível do Supremo, viu? Ele não é qualquer Toffoli, não, viu? Não é essa coisinha de Toffoli e etc, não. André Mendonça, Cássio com K, o Flávio Dino, estamos falando de nível superior. Vai ficar interessante, vai ficar interessante. Tem gente que já está dando indireta também, né? O Jair Bolsonaro já tentou tirar uma casquinha dessa história. Eles sempre tentam aparecer nessas horas assim, né? Na cerimônia de filiação do deputado Zucco ao PL, o Zucco, vocês devem se lembrar, né? Da CPI do MST, foi um dos responsáveis ali por tentar criminalizar o movimento. Ele fez uma provocação, Jair Bolsonaro, dizendo: eu nunca recebi dama do tráfico no Ministério, justamente porque ele estava falando a respeito do ministro Flávio Dino, essa história que a gente comentou agora há pouco, mas vale a pena lembrar que ele já visitou a academia deste que está sendo investigado pela Polícia Federal por tráfico de drogas. E você falou o quê, Gabi? Que ele disse que ele nunca recebeu dama do tráfico? Mas o Dino também não recebeu dama do tráfico. Né? Dama do tráfico teve reunião. Gabi, teve a reunião lá, mas Chico, não foi o Gabi, Dino. Por coincidência, você citou, né, Chico, a dama do tráfico, esse bombadão aí, o Renato Cariani. Isso. Ele comentou, tem um momento que ele comenta nas redes sociais que a imprensa está dando muito mole em relação à dama do tráfico, que deveria
dá mais espaço, fala mais do caso. Agora ele tem o próprio caso dele para a imprensa falar. Então, fica tranquilo, Bombadão, que agora a gente tem o cavalheiro do tráfico. Cavalheiro do tráfico. Cavalheiro ou cavaleiro, né? Monta no tráfico. O cavaleiro. Você bota o H ou tira o H aí, Chico? Você que sabe. Mas ele deve ser homem com H, Chico. Homem com H e como sou. Mas sobre essa história do Dino, o presidente Lula também está tomando ali as medidas para também evitar que qualquer coisa possa acontecer a respeito disso, porque ele exonerou provisoriamente 3 ministros dele para votarem a favor de Flávio Dino no Senado, claro, participar da sabatina, para eles voltarem. Então, ele exonera, eles voltam para o Senado, participam. Garantem. Participam, né? Exatamente, da sabatina, aí fazem jogo, vamos dizer assim, parte desses 41 votos que o ministro Flávio Dino precisa no Senado, em plenário, para conseguir o cargo dele, a cadeira no Supremo Tribunal Federal. Os ministros Renan Filho, dos Transportes, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e também o Camilo Santana, do MEC. Então, ele já exonerou esses 3 para garantir pelo menos 3 votos do ministro Flávio Dino, né, Chico? São nomes importantes, Gabi. Além da questão numérica do voto ali, são ex-governadores. Isso, é verdade. De Alagoas, do Ceará e do Piauí. São nomes de peso. Governador tem muita força e muita conversa com o senador. Tem uma ligação direta entre os gabinetes de governos estaduais e os senadores. Então, eles serão também cabos eleitorais ali de última hora, se precisar. Então, a operação é para valer, é para carimbar mesmo esse nome, esse excelente nome do Flávio Dino. Pois é, Chico, o único problema que os bolsonaristas vão ter nisso, viu, Gabi, é que eles vão perder uma pauta. Porque como eles não têm nada a propor, né, já foram lá pagar mico na posse do Milei. Agora faz uma campanha contra o Dino. O Milei já tomou posse, vai entrar numa roubada com o povo argentino que não tem tamanho. Não é que eu desejo, não, é porque nós já estamos no 3º dia, até agora não apresentou plano de governo, não tem nada para dizer, nada. E já começou, Chico. Feriado bancário lá e todo mundo aguardando que a reabertura dólar a 700 e indo embora. Então, a coisa não tá. O Bolsonaro não deixou... não deixou boa lembrança lá para os argentinos. Pois é, mas eles perderam a questão da Argentina, acabou, agora não tem mais o que fazer. E o Dino sendo escolhido para o Supremo, eles vão fazer o quê daqui para frente? Capaz de começar a pegar no pé da primeira-dama, da Janja, aliás, já começaram. Vamos falar disso já. Já começaram. Eu acho que o novo alvo, o novo alvo preferencial vai ser a Janja, com toda aquela misoginia, com toda aquela covardia de atacar as mulheres, da forma que ela foi atacada ontem no X, né, lá no ex-Twitter. No Twitter. Eu acho que vai ser... Isso. No eu acho que você acertou. Eu acho que o próximo alvo será a Janja, porque já começou. Porque não tem nada para fazer, né? É um povo ignorante, mal informado, sem proposta de nada, né? E que a única coisa é disseminar o ódio, é provocar e tal. Mas não vai dar nada, Chico. Não vai para lugar. Vamos seguir acompanhando essa história. A gente vai ter também, em breve, a sabatina de Paulo Gonet, indicado para a PGR, mas essa a gente não deve ter nenhuma dificuldade, né? Já está tudo meio que alinhado ali, bem diferente dessa do Flávio Dino, que está tendo uma resistência forte dos bolsonaristas, né, Chico? A gente vai continuar acompanhando e a partir de agora a gente vai conversar com a Cris Serra, entender melhor essa história a respeito da invasão das redes sociais da Janja. Chico, querido, um beijo para você. Obrigada por hoje. Alô, Xará. Valeu, obrigado, comunidade ICL, obrigado, Gabi, obrigado, Chico. Falou. Obrigada, querido. Até amanhã. A gente vai falar justamente a respeito dessa história da Polícia Federal fazendo uma apreensão
4 mandados de busca e apreensão no âmbito dessa investigação do ataque hacker à conta da primeira-dama, Janja da Silva, na plataforma X, o antigo Twitter. Esses mandados que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridos em Minas Gerais, como eu adiantei aqui. Você já deve ter percebido que a conta da primeira-dama está congelada desde ontem à noite, porque houve uma invasão desse perfil e aí o hacker fez diversas postagens misóginas e também ofensivas contra diversas pessoas, ministro Alexandre de Moraes, um deles, né? Ofensiva, né, Gabi? E na linguagem que ladram os bolsonaristas, né? E Bolsonaro, né? E toda a sua equipe, eles falam naquela linguagem que a gente chamava de chula, né? Chula. É a língua preferida desse pessoal. A questão é que foi 1h30 para retirar todas essas postagens do ar que foram feitas pelo hacker. Esse conteúdo não foi apagado, mas ele foi escondido, vamos dizer assim, justamente porque são elementos que estão sendo apurados pela investigação da Polícia Federal. Vamos chamar a Cristina Serra para a gente falar a respeito disso. Cris, boa noite para você. Demorou muito, né, para tirar tudo isso do ar. Muita gente ficou acompanhando, virou até meme, um monte de curtidas nas postagens. Ele chegou a divulgar um áudio, o hacker, com a voz dele. Quer dizer, é como se fosse sem terra de ninguém mesmo. Salve, Cris. Oi, Gabi, Chico e todo mundo que está aqui no ICL. Eu acho que você usou a expressão que eu costumo usar para determinadas redes, como diz o Chico Pinheiro, redes antissociais. Terra de ninguém. É um pouco isso mesmo, né? Esse ataque à Janja é absolutamente repulsivo. As expressões, obviamente, eu não vou repetir aqui, porque são extremamente agressivas. E isso ofende a Janja e ofende todas as mulheres, né? O ataque do discurso de ódio contra mulheres é sempre muito brutal, muito chulo, né? Uma linguagem muito agressiva de desqualificação da mulher, né? Muito sexista. Não, então, as expressões usadas no ataque são completamente repulsivas. Eu li por obrigação, porque a gente tem que ler como jornalista para se informar, né, e saber, né, e constatar mais uma vez o quanto essas redes de ódio continuam muito bem organizadas, né, e quando precisam entrar em ação, quando querem atacar alguém, né, quando tem um alvo muito específico, como é o caso desse ataque à Janja, eles sabem atuar muito bem, com muita rapidez, né, como você falou, inclusive porque demorou, foram tantos ataques, né, que demorou até que eles fossem, digamos assim, escondidos, preservados para a investigação, e ao ponto do hacker fazer quase que um pronunciamento num áudio, né? E eu falo um ataque específico à Janja porque no fim de semana, num evento do PT, ela disse algo contra o Bolsonaro. Tem uma frase dela, contra o Bolsonaro, dizendo que ele estava já inelegível e que em breve estaria atrás das grades. Ela faz um gesto, algo assim. Eu associo isso, né, ao ataque. Né? É claramente um ataque em função desse pronunciamento dela. Não é a primeira vez que ela fala do Bolsonaro, mas, enfim, só para destacar que quando eles querem realmente dar o troco, digamos assim, a gente vê o quanto essas redes continuam muito bem organizadas, né, e com capacidade de provocar muito estrago, propalando sempre esse discurso de ódio. A Janja fez um pronunciamento, né, Cris, a respeito disso nas redes sociais dela, no Instagram, né, porque o X está congelado. Ela disse o seguinte... O Twitter, isso. Eu já estou acostumada com ataques na internet, por mais triste que seja se acostumar com algo tão absurdo. Mas a realidade é que a internet é um espaço potente para o bem e para o mal. E é comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes. O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres sofrem diariamente. Foi justamente isso que a Cris acabou de falar. Além disso, o próprio presidente Lula também fez uma postagem nas redes sociais, o presidente Lula, que também foi alvo, inclusive, desses ataques do hacker, né?
Ele disse o seguinte: agradeço a todas as manifestações de solidariedade à minha companheira, que ontem sofreu ataques machistas nessa rede social. As mulheres são as principais vítimas de crimes virtuais e não podemos tolerar mais episódios como esses contra as mulheres. Aos envolvidos, o rigor da lei. Para Janja, todo o meu amor e companheirismo para enfrentar a misoginia e o preconceito. E depois, inclusive, a gente tem alguns trechos, uns prints do perfil da Janja fazendo esses ataques contra o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele era bandido, que ele ia sofrer impeachment. Tinha também a Janja falando a respeito do presidente Lula, como eu disse, e dizendo que ela traía ele com um jogador de futebol. Neymar. Quer dizer... Neymar. Completamente misógino, os posts. Mas olha, eles sempre tratam assim, Gabi. É isso. O Bolsonaro sempre tratou as mulheres assim, você sabe, como jornalista. Como é que ele tratava jornalistas? Ele vira para uma colega nossa da Folha de São Paulo, acho que é a Juliana Dalpiva, foi ela para quem ele falou, não, que você queria dar o furo. Foi a Patrícia Campos Melo. Você queria mesmo dar o furo, com duplo sentido. Aí, aquela claque de idiotas, de ignorantes, aplaude. O mito, ela queria dar o furo. Quer dizer, eles são misóginos, eles são baixos, eles são mal educados, eles são ridículos, ridículos. Imaginar que a gente teve esta droga, esta droga legalizada por 4 anos. A questão é que os bolsonaristas, eu acho, eles usam essas redes sociais, a gente já sabe que esse é o modus operandi, que eles agem dessa forma, e a gente tem uma lentidão dessa plataforma de rede digital que como que não responde a contento? Quer dizer, a rede social da primeira-dama, uma das autoridades máximas do país, Mas ela se alimenta disso, Gabi? A rede social, o Twitter, por exemplo, lá do Elon Musk, o Twitter ele se alimenta disso. Quanto mais barulho der, mais confusão, ele não quer saber se está ofendendo, se está cometendo crime. Não, ele quer isso porque isso aumenta a movimentação e o faturamento deles. Nós estamos entregues a esse tipo de coisa, infelizmente. É esse tipo de coisa que leva o Trump à presidência dos Estados Unidos, com aquele cara lá, esqueci o nome dele agora, lá o influencer americano lá, que se meteu na eleição do Trump, no Brexit, Esqueci o nome. Bannon. O Steve Bannon, pois é. E são esses caras que elegem Viktor Orbán, que elegeram Milei. É tudo nessa rede, nesse esgoto social, É aí que as coisas evoluem, infelizmente. E, Cris, a gente entra na discussão urgente da regulamentação dessas redes digitais, Exatamente, esse é o ponto, Gabi. Era isso que eu queria trazer aqui para a nossa discussão. Eu acho que as Big Techs hoje são a maior ameaça às democracias no mundo. E isso põe em relevo aqui a discussão, a urgência dessa regulamentação, que a gente quase chegou lá com aquele projeto que tramitou na Câmara, que foi relatado pelo Orlando Silva, pelo deputado Orlando Silva, que sofreu um lobby violentíssimo das plataformas e do Google especificamente. Vocês vão lembrar aqui que nas vésperas da votação do projeto, o Google, quando você entrava no Google para fazer alguma busca, ele mesmo propagava uma fake news, dizendo que o projeto que estava em discussão na Câmara levaria a uma censura que iria piorar a vida das pessoas, porque iria restringir a liberdade delas nas redes. Fato é que o projeto não foi votado por falta de acordo e está engavetado até hoje, E olha que o projeto nem dava conta, ele nem entrava na questão da inteligência artificial, que é uma avalanche que vai nos inundar, Então, nós não conseguimos fazer a regulamentação das plataformas e imagina da inteligência artificial. Então, é isso, é a terra de ninguém, que não se submete às leis, às constituições dos países, às autoridades dos países. Portanto, são, sim,
uma ameaça às democracias no mundo inteiro, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, pelos exemplos que o Chico acabou de trazer aqui. É tão importante isso que você falou, Cris, porque em alguns países já está sendo discutido justamente a regulação da inteligência artificial, que já está muito avançada. É muito pior do que as redes. Exato, e a gente não tem nem o básico ainda, a gente não tem uma regulamentação de uma etapa que é muito anterior. É por isso que a gente está falando aqui que é terra sem ninguém, né? Porque a gente não tem o básico. Por isso que eu não chamo essas coisas de rede social. São redes digitais e do mal, né? Agora, quando eu tenho... né, Chico? Hein? Antissociais, não é? Você que fala também isso? Eu tirei isso de você. Antissociais, e se você chamar rede digital. Redes antissociais, porque elas disseminam o ódio, né? Elas disseminam a maldade, todo o tempo. Esse Twitter Um dia uma colega falou comigo, eu não mexo ali no Twitter mais não, porque aquilo ali é briga de rua. Eu falei, eu tô nem aí. Eu posto as coisas que eu acho que são construtivas, relevantes para as pessoas, eu posto lá no Twitter. Agora, meter o pau em você eu não vejo, não leio, não dou ouvidos. O idiota quer contestar, pode falar à vontade, não me toca porque eu nem leio, né? Eu nem leio. E as pessoas que querem falar comigo mandam mensagem direta, aí eu vejo, né? Pessoas que merecem respeito. E sai bloqueando para todo lado. Mas é difícil, né? É difícil. Agora, eu disse que a rede da primeira-dama está congelada, isso foi porque a Advocacia Geral da União, a AGU, pediu que o X, antigo Twitter, congele justamente a conta invadida, agora está congelada até a conclusão dessas investigações para preservar o que chamou de todos os registros e elementos digitais relacionados à conta para subsidiar futuras ações judiciais. Tem que levar adiante mesmo, né, Cris? Porque à medida que a gente não dá uma resposta para um caso tão grave desse, a gente entende que o crime realmente compensa, né? Que não tem nenhuma medida que possa dar conta disso que aconteceu, que foi 54 minutos que uma conta de uma pessoa, que é uma das maiores autoridades do país, tivesse ali postagens misóginas, machistas, enfim, que dão conta de tudo que há de pior numa rede social. Gabi, nós temos vários episódios recentes de que essas redes sociais, essas plataformas, elas não agem rapidamente quando elas não querem, né? E não tem autoridade que faça elas mudarem esse comportamento. Tem o caso que está aí pendente, né, daquele compartilhamento que o Bolsonaro fez logo depois da tentativa golpista do 8 de janeiro, em que ele compartilhou, ele repostou, né, um post golpista. E a Procuradoria-Geral da República, que está investigando o caso, o inquérito, a investigação sob a relatoria do Alexandre de Moraes, a Procuradoria, o procurador que está responsável por isso, Carlos Frederico, ele diz que isso é fundamental para responsabilizar o Bolsonaro, né, para levar, inclusive, eventualmente, a uma condenação por participação, por ele ser um inspirador dos atos golpistas. E isso foi pedido, esse compartilhamento que ele fez, essa repostagem, foi pedida para determinada plataforma, não tenho certeza agora, não lembro exatamente qual é, acho que é o X, ou o Twitter, como diz o Chico, e até hoje isso não foi entregue para as autoridades brasileiras, não foi entregue, alegam lá um problema técnico, uma questão técnica qualquer, que não é verdade, né? É possível sim, as plataformas têm todo o aparato tecnológico suficiente para recuperar essa postagem e entregá-la às autoridades. Não fazem porque não querem se submeter às leis e às constituições dos países. Por isso, voltamos ao ponto central dessa nossa discussão, da ameaça que elas representam à estabilidade institucional dos países, à democracia e tudo mais. É preciso enfrentar essa discussão, né, peitar essas plataformas. Alguns países, e no caso a União Europeia, e alguns países, Austrália, Canadá, Estados Unidos, por iniciativa do que lá equivale ao nosso Ministério Público, digamos aqui, de alguns estados que se reuniram e entraram com uma ação
mas especificamente voltada, né, para o fato de que essas plataformas viciam crianças e adolescentes, esse é o caso dos Estados Unidos, mas há outras iniciativas aí pelo mundo que têm tentado enfrentar isso, né? Nenhuma delas dá conta completamente do problema, mas são iniciativas. Aqui no Brasil, nós estamos completamente parados, né, inertes diante desses monstros digitais, digamos assim, né? E isso é um perigo muito grande para a gente. E vai piorar, e ainda vai piorar. Vamos continuar numa luta, e eu falo o que você falou aí, Gabi, da inteligência artificial, que vai complicar muito o cenário, que vai aparecer coisa falsa, fake, com cara de verdade, com pinta de verdade, né? Nas eleições, inclusive. E até para você decifrar isso, né? Decifra-me ou te devoro, como diria a esfinge, né? O grande problema que nós temos no nosso tempo é esse. E a nós cabe resistir. É a luta da civilização contra a barbárie, contra o caos, contra esse reino, né, de trevas, de choro e ranger de dentes, que esse pessoal quer implantar no planeta, não é no Brasil só não. Então a barbárie avança, né, a grosseria, os instintos mais primitivos do ser humano. Temos que lutar pelo avanço da civilização. Não vai ser fácil, não, mas vamos seguir na luta. Vamos, e vamos também falar de um outro assunto importantíssimo aqui, porque hoje o presidente Lula se reuniu por mais de 2 horas com políticos de Alagoas para discutir a situação da mina da Braskem, que corre ainda o risco de colapso. Parte dela, inclusive, afundou no domingo. Participaram dessa reunião 2 arqui-inimigos políticos, os senadores Renan Calheiros e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Segundo o ministro Rui Costa, que é da Casa Civil, foi definido um pacto para deixar a política de lado em benefício da população. E o ponto de discórdia era a CPI da Braskem no Senado. Segundo o jornal Globo, Lula e o governo articularam contra e Renan Calheiros a favor de que essa CPI seja instalada, mas o fato é que a CPI deve ser instalada amanhã, às 9 horas da manhã. Cris, a gente sempre tem tentado aqui contextualizar essa história, né, que tem uma rivalidade política muito forte, e claro que também o presidente Lula, a gente falou a respeito disso mais cedo também, porque a gente conversou sobre a Braskem, o Lula também não quer provocar tão diretamente, incomodar Arthur Lira, porque precisa dele para fazer o jogo político ali no Congresso também, tem toda essa história, né? Gabi, essa disputa política entre os dois maiores grupos políticos alagoanos hoje em dia é uma disputa de sucupira, sabe? E o presidente Lula, com todos os problemas que ele tem para resolver, para encarar nesse país, ter que administrar essa disputa é isso, é uma coisa bizarra, nonsense, sabe? Porque é administrar uma briga política que faria inveja à sucupira de Odorico Paraguaçu, sabe? É realmente lamentável isso, mas, enfim, é a realidade política brasileira, né? O Renan conseguiu o que ele queria, que é a instalação da CPI. Ele usa a CPI para a disputa política com o grupo de Arthur Lira, que tem como um dos integrantes do grupo o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, que é ligado a Lira, e Renan Calheiros, o grupo dele tem o governo do estado, né? Governador Paulo Dantas. Ano que vem tem eleição municipal, o prefeito atual é candidato à reeleição e os Calheiros têm outro candidato à reeleição. Portanto, é por isso que eu fiz essa comparação com Sucupira, porque é uma disputa de poder local, mas com impactos e reverberações na política nacional, na medida em que nós temos Arthur Lira no poderosíssimo cargo de presidente da Câmara dos Deputados, com o poder de dar andamento ou travar a pauta econômica e toda a pauta de interesse do governo Lula, que não é pequena, né? O país, a pauta econômica da maior importância. Diga, Chico. E a pauta de interesse não só do governo Lula, de interesse do Brasil.
Agora estão Perfeito. travando porque o presidente demorou a liberar as emendas, o din-din deles, né? Chantagem atrás de chantagem, de centrão, né? Sustentado e sustentando Arthur Lira. Isso é lamentável, né? As pautas são de interesse do governo Lula, são de interesse do Brasil, de todos nós. É verdade. Todos que lutamos verdade. por civilização, por respeito, né? Por desenvolvimento de todo este país. Difícil. Agora, assim, a notícia que saiu, que a Gabi estava dando há pouco, é que nessa reunião foi acordado esse pacto. Com todo respeito, eu não acredito na solidez desse pacto. Isso não resiste à primeira reunião da CPI. Quando houver a primeira reunião, né, e que essa disputa política ficar clara e que forem chamadas pessoas para, enfim, darem seus depoimentos e, dependendo do que elas falarem, se prejudicar um ou outro grupo político desses que estão em disputa, esse pacto se dissolve na hora. Isso é vento, isso é só uma frase é só uma declaração para a imprensa, para dizer que o governo está tentando uma trégua, um armistício, sei lá o quê, mas isso não resiste à primeira reunião dessa CPI, porque trata-se de uma disputa política, cada um vai puxar para um lado, né? Me parece uma situação, a princípio, inconciliável. Agora, importante dizer aqui o seguinte, todos esses dois grupos, na verdade, né, eles têm interesse agora em demonstrar que estão fazendo alguma coisa quando deveriam ter feito pelo menos 5 anos atrás, quando houve o primeiro grande tremor que levou a uma situação generalizada de risco das casas e dos prédios, com rachaduras, buracos, crateras no asfalto, nas ruas, etc. Lá atrás, o governador era o Renan Filho, né? Que, até onde eu sei, eu gostaria muito de saber quais as providências que ele, como governador, tomou em 2018, quando ele era governador. Agora é ministro dos Transportes e tem falado contra a Braskem num tom de cobrança que ele deveria ter tido em 2018, né? E da mesma forma, o grupo de Lira não tem do que se vangloriar, porque o prefeito atual, João Henrique Caldas, fez um acordo com a Braskem de 1,7 bilhão de reais, que é absolutamente vergonhoso. Vergonhoso. Ele entrega à Braskem o patrimônio público municipal das áreas afetadas. Entrega. A Braskem, que já era dona das propriedades das pessoas, das casas e dos apartamentos, porque as pessoas fizeram acordo para receber a sua indenização, em troca, davam à Braskem a propriedade do imóvel. Então, além dela já ter, ela vinha, nesses anos todos, fechando os acordos e tornando-se dona dos imóveis particulares. Pelo acordo com a prefeitura, ela passa a ser dona também do patrimônio público municipal. 5 bairros. De 5 bairros. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Eu estudo esse assunto por causa do caso de Mariana, que desde então eu passei a estudar esses desastres de mineração. Não há notícia no mundo de nenhum desastre de mineração em que a empresa que provocou o crime, o dano socioambiental, tenha sido premiada com a propriedade da área atingida. Esse acordo deveria ser anulado na justiça. Então, os dois grupos políticos têm muitas explicações a dar, mas ambos agora ficam posando de defensores da população, coisa que não fizeram em 2018 e nem nesses anos todos até agora. A população de Maceió atingida, a população desses 5 bairros e das imediações pede socorro há 5 anos. Só agora estão sendo ouvidas porque o desastre está à vista de todos, né, com as imagens do monitoramento das minas. Espera aí, Cris. Chegou uma notícia importante e boa. Boa notícia. Gabi, conta aí o que tem de bom. Exatamente. A Assembleia Geral da ONU acabou de aprovar uma resolução pedindo pelo cessar-fogo e envio de ajuda à faixa de Gaza. Essa votação aconteceu justamente depois dos Estados Unidos vetarem essa medida durante uma reunião do Conselho de Segurança na semana passada. Você deve se lembrar,
perdão. Então, essa Assembleia, ela aprovou agora, e essa resolução, ela tem um efeito imediato na guerra entre Israel e contra também os palestinos. A gente tem a informação de que dos 193 integrantes do grupo, 153 votaram a favor do texto, incluindo o Brasil. 10 votaram contra, incluindo Israel, claro, e também os Estados Unidos, que estão sempre alinhados ali no voto, e 23 países que se abstiveram no voto. Os Estados Unidos, nesse caso, não têm direito a veto, porque a gente está falando da Assembleia Geral. As resoluções da Assembleia Geral, elas têm um peso político e refletem nessa visão global sobre a guerra. Então, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Linda Thomas-Greenfield, disse à Assembleia Geral antes da votação que tinha aspectos dessa resolução que os Estados Unidos apoiavam, como a necessidade de resolver urgentemente essa situação humanitária em Gaza, proteger os civis e libertar também os reféns, mas ela disse que qualquer cessar-fogo neste momento seria temporário. Fato é que agora a gente teve essa resolução aprovada. Olha, Gabi, e eu estou vendo aqui no G1, né, que antes da votação na ONU, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que um evento de arrecadação de fundos para sua campanha de reeleição do ano que vem, que Israel estava perdendo apoio internacional por causa dos bombardeios indiscriminados. Quer dizer, agora ele admite que Israel estava massacrando, né, que Israel estava exterminando o povo palestino. Né? Então ele admite isso, estou tirando o meu time de campo, porque Joe Biden, pesquisa divulgada ontem, né, Joe Biden, se disputasse a eleição hoje com Donald Trump, muito provavelmente perderia. Pela maioria do eleitorado, perderia a eleição para Trump. Então, está começando a raciocinar com interesses próprios, não com interesse só do dinheiro. Vamos ver, né, Cris, se vai ter um efeito prático, porque a gente está vendo um efeito político da aprovação dessa resolução agora. Está pedindo, inclusive, a libertação imediata dos reféns mantidos pelo Hamas, mas, pelo menos nessa reportagem que acabou de sair no G1, a gente não fala dos presos palestinos, então a gente não tem ainda os detalhes se de fato vai ser cumprido o direito internacional nesse caso. Curioso, viu, Gabi? É isso mesmo que você falou. Só fala que exige libertação dos reféns mantidos pelo Hamas. Agora, pelos milhares de presos que estão nas mãos de Netanyahu e dos israelenses sionistas, não, né? Se vocês me permitem um rápido comentário, eu diria que a frase do Biden deve ser mais preocupante para o governo israelense do que a decisão da Assembleia Geral da ONU. Primeiro que a decisão da Assembleia Geral não é mandatória, né? É diferente de uma resolução no Conselho de Segurança, são status diferentes, né, de obrigação que essas resoluções impõem. A do Conselho seria obrigatória, por isso a disputa lá é muito mais difícil e há o direito de veto, etc. A da Assembleia tem um peso moral, um peso político e moral, mas ela não obriga, né, o país alvo da resolução a tomar essa ou aquela medida. Agora, essa indicação que a frase do Biden traz, né, de uma certa forma, para Israel, ela pode ser mais preocupante, porque, enfim, Israel tem tido apoio dos Estados Unidos, teve desde o começo dessa guerra, apoio incondicional, com apoio material, inclusive, né, muito mais do que apoio político, e agora essa frase do Biden hoje tinha me chamado a atenção mais cedo, porque pode indicar não uma retirada total de apoio, mas uma redução desse acordo, né, desse apoio, perdão, a Israel, né, é uma frase dura, dizendo que Israel, o sentido é esse, né, que Israel está perdendo o apoio da população, da opinião pública mundial por essa guerra, essa carnificina que vem movendo contra os palestinos na faixa de Gaza, que de fato é o que está acontecendo, né? Essa guerra já está caracterizada como um genocídio, uma guerra de caráter genocida, uma carnificina, uma barbárie a qual o mundo não pode assistir calado.
Pois é, lembrando que o Biden, né, já começou a abandonar também a Ucrânia, né? Já começou a abandonar a Ucrânia, porque o Congresso americano não quer tocar dinheiro nem na Ucrânia, nem em Israel. Né? Quer ver se melhora um pouco a situação lá dentro dos Estados Unidos mesmo. Né? Então é isso, vamos ver. Vamos ver se evolui. Vamos acompanhar essa história. A gente teve essa decisão, acabou de sair também. A gente vai ver qual vai ser o efeito prático disso. Cris, muito obrigada por hoje. Um beijo, querida. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijão, Cris. Tchau. Agora a gente vai falar a respeito da crise de segurança no Rio de Janeiro, na segurança pública, que não é de hoje, inclusive, mas nos últimos dias a gente falou bastante a respeito aqui no ICL Notícias, segunda edição. A primeira também sobre esses grupos de justiceiros que foram surgindo em Copacabana, gente que está querendo fazer justiça com as próprias mãos, vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar aqui com o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao ICL Notícias. Salve, deputado. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Muito bom, muito prazer, muito honrado de estar aqui, né, no ICL, podendo conversar com vocês sobre esse assunto difícil, mas necessário. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, deputado. Bom, a gente está falando de uma história que, na verdade, não é muito uma novidade, né? A gente tem problemas de segurança no Rio de Janeiro. A gente está falando, por exemplo, do caso dos justiceiros, né? Normalmente, a gente sabe quem são os alvos dessas pessoas. Desde a década de 90, a gente tem, por exemplo, arrastões em praias e aí a polícia vai e reprime. Muitas vezes, inclusive, a gente tem diversos relatos de pessoas que são alvo e a polícia nem sequer viu essa pessoa roubando alguma coisa, né? A gente sabe quem é a população que é alvo dessas medidas. E preocupa também os grupos de justiceiros, muitas vezes eles vão atrás dessas pessoas também, justamente sem ter nenhuma prova de fato de que algo concreto contra essas pessoas. Então, a gente vê agora também no Rio de Janeiro o secretário de Segurança Pública que recém assumiu, que está alinhado com uma política bolsonarista. Então, eu queria ouvir o senhor a respeito disso, uma avaliação um pouco mais ampla, porque a gente não pode falar do caso isolado, né? É muito complexa a situação que a gente tem no Rio de Janeiro. E observe só um detalhe, né? Olha as imagens de justiceiros, não sei se dá para encher a tela antes do deputado falar. A maioria deles também é bombadão, viu? É tudo marombado, é tudo... Sim. Né? Quer dizer, é gangue de Bolsonaro mesmo. Né, deputado? Pois é, tem várias nuances nessa história, mas é curioso como, na hora que você estava chamando a matéria, Gabi, você falava assim, a crise da segurança pública. Eu lembrei da frase do Darcy Ribeiro sobre educação, para dizer que a crise da educação não é crise, é projeto. Pois é. E aqui tem muito de projeto também, no que a gente está vendo, desse ponto de vista do que parece ser uma crise. Há um projeto em que segurança pública não se resolva o problema da segurança pública, porque o pânico, o medo em torno do debate da violência e da segurança gera dividendos e lucros eleitorais e também econômicos, com toda a parafernália em torno da segurança pública. E como você não resolve o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, uma das consequências é o surgimento intermitente desses grupos que confundem propositalmente, porque eles acham isso mesmo, não é a mera confusão, justiça com vingança, e aí vão fazer esses justiçamentos nessas questões, que no Rio de Janeiro a gente dá o nome de grupo de extermínio, milícia. É aí que vai chegar esse tipo de política, quando algum cidadão, inclusive orientado por essa lógica armamentista, por essa lógica política do ódio, resolve fazer justiça com as próprias mãos. Isso, na verdade, é o empoderamento de determinados grupos que estão movidos pela lógica do ódio e da violência e vão seguir num processo de criminalização da juventude pobre e negra que, inclusive, nos cenários que a gente vê isso, são pessoas que estão dentro, muitas vezes, eu não quero criminalizar todo mundo que faz artes marciais, lutas, etc., mas o Chico Pinheiro já mostrou pra gente, tem um perfil, inclusive, que indica essa situação e que nessa lógica de uma ideologia que prega o ódio, a violência, né? Que prega muitas vezes a falência do Estado, que acha que tudo
que o Estado faz não resolve, né? E ao mesmo tempo, quando essa mesma galera chega ao poder, prega menos Estado, né? Menos capacidade do Estado de intervir nas questões. E aí isso é um barril de pólvora que leva a esse processo de segregação, de violência, de preconceito, de criminalização. Ah, Tarcísio, mas não tem lá a situação do arrastão, do furto de celular, do furto de carro? Claro que tem, né? É claro que tem, ele existe. Agora, o problema é que tudo isso que a gente está vendo, essas cenas, elas não resolvem o problema e elas criam um sem número de problemas além desse que elas dizem querer resolver. É a falsa saída fácil para um problema complexo. Ela demonstra, na verdade, uma falência completa da política de segurança do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro pegou e fatiou, né, a política de segurança em 2 secretarias e que começou a lotear os cargos fundamentais dessas 2 secretarias em troca de apoio político, acaba gerando isso. É a ausência do Estado em garantir direitos que leva a esse cenário. Então, deputado, um pouco o cenário mais amplo é tudo isso. Deputado, o senhor falou que, como dizia Leonel Brizola, né, não é a crise da segurança, a crise é o projeto é levar a crise. Agora, a crise da segurança também alimenta o projeto, né, que é a manutenção da extrema-direita, do bolsonarismo, né? Você vê, o Ramagem é pré-candidato, né, a prefeito. Tem por trás dele o Vitor Santos, que é o secretário de Segurança. Que assumiu agora. Que assumiu agora e que foi superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, né, apadrinhado pelo Flávio Bolsonaro. Né? Isso tudo no governo do Cláudio Castro, que estava agora com o Milei e com o Bolsonaro, o Bozo lá na Argentina. Quer dizer, será que tudo isso aí não é um projeto para segurar ainda o que resta de bolsonarismo e de extrema-direita no Rio de Janeiro, que é grande, né, velho? Não é fácil a extrema-direita no Rio. Não é fácil. E você está lembrando muito bem, né? Ou seja, em momentos de próximos às eleições, esse tipo de fenômeno no Rio de Janeiro tem um uso político muito marcado. Lembremos da eleição que elegeu César Maia contra Benedita da Silva, lá em 1992. O uso político daquelas imagens dos arrastões ali na praia do Arpoador ou do Leme, eu não lembro qual dos 2 lugares era, mas eram imagens de arrastões nas praias que foram decisivos para a vitória eleitoral do César Maia lá nos longínquos 1992. O bolsonarismo vive da utilização e da mobilização desse afeto que é o medo, que é o pânico das pessoas. E aí é verdade. O Ramagem, como pré-candidato a prefeito, está doido para surfar nesta onda. Na onda do ódio, na onda do autoritarismo, da onda daquele que prega uma falência do Estado, do qual eles fizeram parte o tempo todo. Né? Ou seja, o governo do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro elegeu o Wilson Witzel, que dizia tiro na cabecinha, mobilizando esse medo. Depois veio Cláudio Castro, que era, né, vice do Witzel e que continuava com a política de segurança. E agora essa galera está toda em torno do Ramagem para tentar faturar politicamente, tirando o peso, a responsabilidade do próprio governador. Porque quem é o maior responsável pela questão da segurança pública? Não é o único, mas é o governador, que fez, quem mora no Rio de Janeiro vai ver agora umas barraquinhas, estão ali no aterro do Flamengo, né, fica lá um policial presente, fez aquela história toda do Segurança Presente, que virou um lugar de político ir lá inaugurar a sede do Segurança Presente, que tem um discurso correto, sabe, Chico? Que é a questão da polícia de proximidade, que é a polícia comunitária, mas que na prática não muda, porque não muda a formação do policial, não muda a ideologia por trás da lógica da política de segurança, e como está tudo fatiado e loteado, não resolve o problema, porque a lógica da polícia é uma lógica autoritária de perseguição e de criminalização da pobreza, não a lógica da garantia de direitos e da democracia. Esse é o elemento que está em jogo. O debate é político, não é técnico. Embora tenha muito conhecimento técnico sobre segurança, o debate é político. E a lógica da polícia é também a lógica da milícia, não é? Espalha a violência, a gente vai lá e mata, né? Escritório do crime. Não nos esqueçamos que a família Bolsonaro é toda articulada com milicianos. Os milicianos estão ao redor, né, de Jair Bolsonaro, estão ao redor do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro elegeu o Jair, elegeu o Flávio,
né? Elegeu o Carlos Bolsonaro, né? Elegeu o Pazuello, elegeu um monte dessa gente ligada à milícia, ligada a essa coisa de segurança truculenta, né? E isso é que... Agora, como é que o campo progressista não consegue mostrar o absurdo disso e fazer e apresentar uma pauta de segurança pública realmente consistente, que as pessoas acreditem nela? Porque esse Deus que anda no peito desse povo, eu não acredito nem um pouquinho nele. Para esse Deus aí, eu sou ateu, viu, Tarcísio? Pois é, Chico Pinheiro, a grande questão é que nesse debate não é que a esquerda não consiga apresentar. Eu acho, por exemplo, que algumas propostas e elementos que o Flávio Dino apresentou diante da crise da questão da milícia estavam corretas, algumas delas. O Flávio Dino, por exemplo, dizendo, ao localizar a questão, inclusive, no sufocamento da engenharia financeira, né, que envolve a milícia, etc. Mas o problema é que, diante do senso comum, é mais fácil apelar para o justiçamento, para a repressão, para o punitivismo. É muito tempo das pessoas ouvindo o discurso de que nós vamos resolver o problema da segurança com mais arma, com caveirão, com mais policial, com mais repressão, com mais prisão, com penas maiores. Com milícia. E esse elemento... Com milícia. E aí, por que isso chega na milícia? Porque a milícia nasce no Rio de Janeiro com essa ideia de que era possível enfrentar o tráfico de drogas, criando um outro tipo de domínio territorial, que era a chamada polícia mineira. Lembremos que até na origem do nome, a milícia tinha polícia nisso, que junto com os tais esquadrões da morte, que agiam na Baixada Fluminense, deram origem a essa perspectiva dessa questão da milícia. A questão é que milícia é máfia, tem projeto de poder e tem projeto econômico. E ela não é um Estado paralelo, ela está dentro do Estado. Ela ocupa lugares de poder. E nós não vamos resolver o problema da milícia se nós não fizermos o que o Dino fez muito bem e que o Cláudio Castro chegou a dizer que ia fazer, mas não mostrou nada até agora, que é retirar o poder econômico, e isso significa garantia de direitos do Estado, mas também o poder político. E aí você tem toda a razão. Gabinetes que empregam mulheres, esposas, mães, filhas, irmãs de milicianos e homenageiam milicianos quando eles já são reconhecidamente milicianos e que defendem que milícia é uma saída aceitável, né? Não vão resolver o problema, vão dar mais poder para esses grupos que está mais do que provado hoje que exercem um domínio absolutamente autoritário sobre os territórios, com vistas a continuar ganhando dinheiro, lucro, enriquecimento, poder e dinheiro. É isto que move a milícia. E é isso que acaba movendo qualquer grupo de justiceiros que apareçam por aí. E isso não é apenas porque o Estado falhou. Isto é parte do projeto atual do Estado do Rio de Janeiro. Este é o problema. Há relações políticas com essa facção, com esses grupos que professam ideologicamente a ideia do armamentismo, do ódio, da intolerância, se apresentando como antissistêmicos. A gente precisa derrotá-los, Chico. E aí derrotá-los, inclusive, no debate da segurança pública. Não temos que ter medo. Para nós, há que se enfrentar a questão da desigualdade. Sem isso, nós não... Tarcísio, você está propondo algo para longo prazo. Bom, tem longo prazo que eu ouço isso, que a gente tem que resolver, deputado, e nunca se resolve, né? Deputado, quem ousou enfrentar essa banda podre, esses criminosos que se vestem de policiais, como a juíza Scioli, foi assassinada, né? Sim. Aliás, como você falou, vai resolver para amanhã? Não vai. Não vai, que há anos que isso vem aí sendo alimento para os maus políticos do Rio de Janeiro, né? Os governadores e ex-governadores aí, quase todos já foram presos, processados, né? Quase todos. E vou fazer uma propaganda da Globo aqui, ó, da Globo. Eu recomendo que quem não assistiu, assista lá na Globoplay, assista lá a série Vale o que está escrito, que é a história de como... Eu não sei como é que... Estava na hora... Como é que esse pessoal suporta assistir aquilo, né, que a Globo está mostrando ali, como documentário jornalístico, né? Até em determinado capítulo eu apareço um pouquinho falando de prisão de bicheiros. Mas como é que do jogo do bicho isso vira jogo de caça-níqueis, de caça-níquel vira... como se fossem as famílias do poderoso chefão, como se fosse Pablo Escobar, e daí emerge Bolsonaro, daí emerge Adriano da Nóbrega, que é assassinado na Bahia, daí vem Rony Lessa, que matou a
a Marielle, e o Rio é dominado pelas facções. Olha, é brilhante. Esse documentário revela o que é o Rio. Agora dá um certo medo, viu? Você fala, será que não tem jeito mais? Deixa eu entrar com o último assunto aqui, deputado, porque a gente tem 5 minutinhos finais. Vou pedir só para a resposta dele ser um pouquinho sucinta, senão a gente não vai conseguir falar do nosso último tema. Mas vai lá, deputado, por favor. Não, rapidamente, você tem toda a razão. O meu medo com aquele documentário é que parte da população esteja tornando os bicheiros heróis, né? Esteja numa lógica de glamorização. Porque é isso, tem que saber ler nas entrelinhas para entender as relações políticas e os crimes que essas pessoas cometeram. Mas o documentário é absolutamente brilhante, eu assisti e vale a pena, é importante. Isso aí, para a gente fechar daqui a pouquinho o nosso programa, eu queria falar a respeito da privatização, porque aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo foi aprovada a privatização da Sabesp, que é a nossa empresa que fornece água aqui no estado. No Rio, a SEDAI já está nas mãos da iniciativa privada. E a gente teve, por exemplo, queria lembrar desse caso, porque a gente normalmente tem memória curta, né? Em 2021, inclusive, a gente está privatizando na contramão de uma tendência de países do mundo inteiro que estão voltando, né, reestatizando os seus serviços. Mas a gente tem, por exemplo, se não me engano, em 2019, a gente teve aquele caso em que diversos bairros, diversas regiões no Rio de Janeiro, a água estava com um cheiro, estava com um odor e também a cor da água estava diferente, né? Estava meio marrom, as pessoas estavam reclamando muito do serviço da SEDAI nesse sentido. Mas o que eu queria te perguntar, deputado, é a respeito do valor, né, do preço. Quanto isso pesou no bolso das pessoas ou não? A água ficou mais cara no Rio de Janeiro depois da privatização? Quem é do Rio de Janeiro vai lembrar que antes da Covid nós tivemos a Geosmina, né, que era o nome exatamente da Geosmina, essa era aquela questão, né? Foram palavras novas, mas o desastre da Covid foi tão grande que, de fato, a gente às vezes nem lembra dessa história da tal da Geosmina, né? Aqui nós temos uma questão que é aquilo que nós vemos que eles sucateiam o serviço público a tal ponto que depois eles têm todas as explicações e justificativas para privatizar. E depois, quando já privado, os problemas continuam existindo, né? Ninguém reconhece que os problemas virão da privatização. Isso aconteceu com a SEDAI, a conta aumentou, o abastecimento não chegou onde devia chegar, né? Tem territórios inteiros do Rio de Janeiro que continuam sem abastecimento de água e sem a questão do tratamento de esgoto, porque esse problema ele está conectado. E aí, você disse isso, estamos na contramão. A água é um bem público. O acesso à água não pode estar vinculada à lógica do lucro acima de tudo. E o problema é que mesmo quando estava do ponto de vista do Estado do Rio de Janeiro, também eram as áreas que podiam pagar aquelas que tinham acesso com mais frequência à água potável e ao tratamento de esgoto, na lógica toda do saneamento. O absurdo do Rio de Janeiro é que a Baixada Fluminense está do lado do Guandu e falta água mais do que na zona sul do Rio de Janeiro, que está muito mais distante. Essa é a lógica da desigualdade da sociedade brasileira que está colocada aqui. E por isso nós dizíamos, e mais, o Cláudio Castro disse que o dinheiro da SEDAI ia resolver uma série de problemas. Não resolveu nada, ele gastou tudo na campanha e você continua com onde era para ter obra não tem, ou o dinheiro foi para lugar que ele dizia que não foi, e as coisas não aconteceram e foi tudo gasto no processo da campanha eleitoral, em obras, não estou dizendo que ali houve corrupção, etc., não há provas sobre isso, mas em obras que tinham resultado eleitoreiro. E agora a SEDAI, contas mais caras, continuamos com os setores mais pobres sem acesso à água e sem que o Estado brasileiro tenha uma política definida, o Estado do Rio de Janeiro, para direcionamento, inclusive, da política da questão da água e do saneamento, com, inclusive, o lucro que a SEDAI dava, tal qual a Sabesp. A SEDAI era, inclusive, lucrativa. E a decisão e a soberania de onde aplica esse dinheiro deveria caber à sociedade, devia ser publicamente. Mas não, resolveram privatizar, não resolveram nenhum problema e o lucro ficou acima da vida. E tudo aquilo que a gente tinha que fazer para evitar a Geosmina
não foi feito, mas aí eu já ia, minha resposta ia se alongar longamente. Quando eu fui candidato a governador em 2014 e 2018, a gente discutia sobre recuperação de nascentes, sobre a questão do tratamento que deve ser feito à água, é um outro debate que, infelizmente, eu adoraria fazer aqui no ICL, mas vai ser numa outra vez. É isso, deputado, fica para uma outra oportunidade. De qualquer forma, parece que a gente não aprendeu muito com o exemplo do Rio de Janeiro e nem com outros países do mundo aqui, como a gente ressaltou, né? Eu acho até que a cidade de São Paulo rejeita essa privatização da Sabesp, né? Porque não apoia o Tarcísio, o seu xará. Tem Tarcísio do bem e o outro. Tem o Tarcísio do bem que está aqui conosco e tem o outro. Pois é, agora eu tenho que ficar me explicando que Tarcísio eu sou. E não pode nem dizer o Tarcísio carioca, porque o São Paulo também é. É verdade, é verdade. Pois é. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui, por aceitar nosso convite. Numa próxima oportunidade a gente continua esse debate, que é muito interessante também. Até uma próxima, obrigada. Até uma próxima, muito obrigado. Boa noite, deputado. A gente tem um recado final ainda a respeito de uma aula com o Eduardo Marinho. Você está vendo aí na sua tela, Indignação como Filosofia de Vida. Vai ser no dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite. Vai ser no domingo, então, ainda nessa semana, mas para você participar dessa aula, que vai ser uma conversa entre o Eduardo Moreira, o nosso Edu, e o Eduardo Marinho, que largou as benesses de uma vida confortável que ele tinha para morar nas ruas. Ele conta o que ele aprendeu com toda essa experiência, traz essa reflexão para a gente. Você tem que fazer a sua inscrição. Então, se inscrevendo em icl.com.br/N2, você está vendo aqui na nossa tarde, você garante a vaga para poder participar desse encontro que vai ser no dia 17, domingo, às 8 horas da noite. E agora tem Sinapse ICL, então você continua por aqui com a gente para acompanhar essa entrevista da Robertinha Garcia com a Paty Durães, pesquisadora de cultura alimentar, ou seja, culturas alimentares, porque são diversas culturas. Muito interessante. Boa noite, então, Chico Pinheiro. Amanhã a gente está de volta, né? Amanhã estaremos de volta, na luta. Ainda está na metade, nem na metade ainda, né? A gente amanhã tá quase viremos na metade. Suaves na nave. Suaves na nave. A gente espera, né? Se der tudo certo. É isso, ó. Fica a distância aí, ó. Tá. Até amanhã, gente. Boa noite. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.